pouco. Ela dá 30 quilômetros por dia ida e mais 30 para voltar para dar aula, porque o governador ele está querendo pôr para fora todas as pessoas, todos os professores, funcionários públicos, e uma das formas que ele faz isso é penalizando as pessoas, né? E é evidente que um professor que estudou, que é funcionário público, passou, ele não quer deixar o serviço dele lá por causa da vontade de um governador que já já vai estar na rua. E é gozado, né? Porque ele faz isso porque ele quer privatizar. Ele acha que ele vai ficar a vida inteira lá e ele vai privatizar o ensino e provavelmente vão dar farofa para as crianças, né? Para não falar que dá comida de cachorro, que nem um outro demente lá no governador queria fazer. E quer pôr para fora os professores pós-graduados com competência e pôr lá a turminha dele, sabe? Então, é uma tristeza, né, Bia? Fala alguma coisa. E hoje nós iremos falar sobre o tema, né? É um negócio pesado, é pesado. Como proteger nossas crianças. Estupro. Então, a gente estava vendo aqui, eu e a Bia, lê para eles aqui, ó. Isso, vamos lá. A população, né? Ela está muito revoltada por algo que aconteceu referente a uma decisão de um desembargador a respeito de o que nós consideramos de um crime, crime hediondo, de pedofilia. E essa decisão tem sido bem controversa a respeito desse tema. Então, a decisão que absolveu um homem de 35 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 anos, gerou grande repercussão. O desembargador, Majib Nawi, que relatou o caso, argumentou que o relacionamento entre o réu e a menor era consensual e vivenciado como um casamento, o que justificou a absolvição. Então é isso. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, que não é só ele que fez isso, tá? Quando ele deu essa decisão no Tribunal de Justiça e absolveu essa pessoa, não foi só esse desembargador, tem mais dois desembargadores. Ele seria o desembargador relator, é aquele que fala. Depois tem o segundo desembargador e tem o terceiro desembargador. Então, são três que absolveram, não foi um só, tá? Mas vamos analisar a situação. Se fosse numa área indígena, lá na tribo lá do Xingu, é capaz que as crianças, até com 12, 13 anos, pode ser que elas não têm também maturidade, não? Não. Então não dá. Mas a lei é clara, ó, 12 anos é estupro. Pouco importa se ele casou, se ele não casou, não existe saída. E, na verdade, a pena mínima é 8 anos. Mas num estupro continuado que nem o desse rapaz aí, seria 70 anos de cadeia. A gente não sabe de verdade quais os motivos que levaram esse desembargador a absolver. Mas a boca pequena falam também que ele é da pá virada. Mas eu não tenho elementos para dizer, mas é assim, ó. Não existe absolvição para estuprador. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte, ó. Eu tive na vida 2 casos gravíssimos de estupro. Eu não aceito para defender isso, mas quando a pessoa é inocente, que eu sei que é inocente, eu faço. O primeiro caso que eu tive, só para contar para vocês, era uma moça muito bonita, uma Nisei, meia japonesa, né? E ela namorava com um dentista, um cara importante, um cara bacana. E anteriormente ela tinha tido um filho com um sujeito. E só para vocês terem uma ideia, esse sujeito, esse rapaz, ele tinha uma mãe que tinha uma igreja, vocês acreditam? Igreja deles lá, né? E o sujeito ficou chateado que ela separou dele e se começou a namorar com o outro. Ele pegou a menina na época na época que das visitações, né, que ela vai ficar o fim de semana com a criança, né, criança pequena. Pegou a criança, levou na delegacia e falou que a menina foi estuprada pelo sujeito, pelo namorado dela. Hoje em dia não é só estupro, um negócio assim, tem coisa mesmo, passar a mão, colocar o dedo, essas coisas, é estupro para a criança, é cadeia. E ele foi lá, fez a denúncia e o coitado do sujeito lá, do namorado dela, quase ele foi linchado no prédio, porque achava que ele era um estuprador de criança.
Teve uma medida restritiva que ele ficou separado 2 anos da namorada, porque não podia chegar perto dela. Tudo isso porque o pai inventou essa situação. Quando eu entrei no processo, esse rapaz estava quase preso e quase agredido pelos policiais. O que eu fiz? Eu fui lá, empreendi a defesa dele, fui ver a perícia da criança, fizeram uma perícia, e era tudo mentira. Ele não tinha feito, a menina ele não tinha feito nada para a criança. Ele foi absolvido, mas realmente era inocente, tá? E a perícia técnica e tudo mais demonstraram a situação. Esse é um problema. O segundo caso é uma neta, que contou que o avô passou a mão nela. Mas você vê que não tem condição nenhuma. E duas situações. Ela pediu um celular de última geração para o avô não deu, e ela foi lá e inventou essa história. O pai da menina é inimigo do aposentado. E um dia ele pôs o dedo na testa do ex-sogro e falou assim: eu vou te ferrar. Ferrou mesmo, porque ele abriu um inquérito, o processo de estupro correu, e é evidente que não tem prova nenhuma, mas o coitado do idoso sofreu e está sofrendo até hoje. Então eu digo para vocês o seguinte, olha, tem muita mulher, olha, eu sou advogado de mulher, que inventa essa história, para penalizar o marido. Tem, estou contando que tem. E tem muito homem também que inventa a história lá que o namorado da ex-esposa lá estuprou a criança para tirar proveito dessa situação. Mas o que nós estamos falando aqui, o que envolve de verdade, é uma criança. Vamos imaginar. E eu estou contando para vocês, tem que tomar cuidado. Uma vez eu estava no supermercado e um vagabundo, um tarado, sem vergonha, agarrou uma menina lá e deu um beijo na boca dela. A criança não devia ter mais de 8 anos. Eu vi ele apanhando lá, mas apanhando feio, e eu fiquei até feliz, sabe, da situação. Mas a situação da criança, olhar o desespero. Então, gente, não deixa a criança sozinha no supermercado. Não deixa a criança sozinha em algum lugar. Olha, estupro, essa situação, o tarado ele fica esperando um momento para isso. Quando você vai lá num parquinho, ou quando você vai lá num lugar, não fica. Eu estou contando para vocês, porque um dia desse, eu vi lá uma moça que estava numa piscina, um dia bonito, um dia frio, mas bonito um dia, sentada lá com uma outra mulher conversando, e o filho dela, que já tinha pneumonia, foi lá, entrou na piscina de água fria e quase que morreu, teve que ser entubada. Eu acho que a responsabilidade do pai e da mãe é cuidar das crianças. Pouco importa se ela está falando com uma pessoa que interessa, que não interessa, ela tem de cuidar do filho, ela não teve, é isso aí. Agora, no estupro é muito pior. Então a gente vê num momento, num supermercado, que a mãe lá foi pegar um produto e a menina ficou sozinha, o vagabundo foi lá e deu um beijo nela. A sorte é que ele tomou um cacete lá bem tomado e foi preso. Mas não é só lá, não. A gente tem estupro também dentro do ônibus. Hoje em dia, a turma vai lá e dá uma surra no sujeito bem dada lá, se não mata. Mas no passado, era normal isso daí. E o estupro, eu estou falando de criança, mas tem de adulto também, de mulher. Poxa, a mulher vai lá e passa a mão lá. É estupro. Então, o que nós temos de pensar aqui? Como a gente vai defender nossas crianças? E olha, dá medo porque você vê, lá tá cheio de menina aí que sai com o sujeito e eles matam. E ninguém descobre. Não tem um caso aí que ficaram falando no carnaval inteiro, no carnaval não, no fim do ano, né? Que dá uma menina lá que estava andando, os caras pegaram e subiram. É, uma adolescente. Então, e de verdade, a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe se acertaram lá para não definir quem é que fez. Mas a pessoa está morta, ou a pessoa está estuprada. E a gente tem criança de monte que sumiu. E às vezes some, a pessoa pega e faz o que quer com as crianças. Tem de tomar cuidado. E outra coisa também que a gente vê muito aí, olha, sumiu lá no Acre, lá
duas crianças e uma foi encontrada, não sei o quê. Precisa ver se a mãe não vendeu. Então tem muita coisa que é muita mentira. Mas o correto é cuidar das crianças. Vocês, avós, pega a criança para sair e leva lá para passear no parque, digamos. Mas a gente que tem mais idade, tem mais comorbidade, pô, a pessoa lá pode ter um problema, pode ter um infarto. E como é que fica a criança que está do teu lado? Você vai deixar ela lá? Se você não se sentir bem, será que é legal você sair com a criança sabendo que você tem idade e que você pode colocá-la em risco? Agora, se você quer assumir esse risco, você toma conta dela. Porque ó, tem muito casos que eu vejo aqui que a mãe passa para a avó, cuidar lá do neto lá, e ela já tem idade, ela não anda direito lá, e pega e sequestra e estupra, e como é que fica? A minha preocupação se relaciona com as crianças. Qual que é a pena do estuprador? Um estuprador que nem do caso desse desembargador aí, que eu não sei o que deu na cabeça dele, porque, olha, de novo, hein, não é só ele que absolve. Quando absolveu, tem mais 2 desembargadores lá, então são 3. Então, quando estão fechando só um sujeito, põe o nome dele aqui, o nome do é Magid Naoué Luar. Ele é só o relator, então vamos imaginar, vai, o Carbone é o desembargador relator, sou eu. A Bia aqui, que está aqui do meu lado, é a segunda desembargadora. E o nosso, tá gravando o nosso programa aqui, é o terceiro desembargador. Eu faço o relatório, não sei o que, é um estupro, tá? 12 anos, a criança aqui não é mais criança, estou absolvendo. Pô, é lógico que os outros 2 desembargadores, se eles tivessem preocupação, eles iam ver, né, aquele voto maluco. Mas o problema é que eles não estão nem aí. Sabe o que eles querem? Eles não querem nem ver o processo. O correto era esse desembargador tomar conhecimento do processo, depois o segundo desembargador também tomar conhecimento, depois o terceiro. Mas quando eles têm um monte de trabalho e eles ganham uma fortuna, devem ganhar mais de 50 mil por mês, essa turma aqui, eles não lê. E aprovaram essa absolvição. Então, vamos pechar, não é pechar só esse sujeito, é os outros 2. E outra coisa, tem a corregedoria deles, provavelmente, essa turma aí, se for verdade isso daqui, se não for fake news, ele vai perder o emprego. E sabe o que é perder emprego? É uma aposentadoria e receber o dinheiro a vida inteira. E, na verdade, ele devia ir preso junto com o tarado que ele absolveu. Mas no Brasil a gente vê cada coisa estranha. Traficante que é solto, o liminar, e depois que ele está na rua, que ele sai do Brasil, volta à prisão. Liberação de helicóptero para traficante, sabe? Só falta devolver a cocaína aqui. Então tem cada decisão que é séria, tão séria quanto o do estupro, que ninguém fala nada. Eu estou vendo a Júlia aqui, peço proteção para mim. Ah, legal. A Júlia, a Maria Pinha. Então vamos pensar o seguinte, ó. Como defender as crianças? Tem que tomar conta. Vai no supermercado, sabe, põe ela dentro do carrinho. Você está vendo ela lá. E você vai levar junto com o mercadoria. Ela vai achar lindo. E tem até o supermercado que tem um carrinho lá que põe a pessoa sentada lá e vai levando. Você não me deixa ela sozinha, porque é loucura. Tá cheio de tarado. Vai lá numa festa junina e vai levar a criança. Pô, já não devia, mas se levar, toma conta. Pelo amor de Deus. Você não sabe a desgraça do desaparecimento de uma criança ou do estupro. E vou contar uma coisa para vocês. Tem coisa pior que o estupro. Sabe qual que é? Ele sequestra a criança para vender os órgãos dela. Ninguém fala, porque eu acho que deve ser um tabu aqui. Mas a gente tem notícia de caso de criança que foi sequestrada e depois não tem órgão nenhum. Você imaginou o filho da gente? Imagina. E vai lá não é supermercado, como é que é? No Bourbon lá, vai no shopping. Um shopping. E de repente desaparece lá, depois aparece sem os órgãos. Isso se vê a pessoa. Então tudo isso deixa a gente preocupado. Mas não é preocupado com a gente, não. É preocupado com a criança e o que vai acontecer para a criança. A gente sabe muito bem que doação de órgãos aqui no Brasil tem uma fila de espera que não é fácil. E tem muita gente esperando para fazer o transplante.
própria mãe da Beatriz está esperando um rim há quanto? Mais de um ano. E ela faz 2 vezes por semana hemodiálise e vai passar para fazer todo dia. Então, você imaginou pegar uma criança lá do nada e tira os órgãos dela? E vocês vão notar que já um médico ou 2 médicos foram condenados, pegaram pena mais de 30 anos, porque mataram uma pessoa dentro do hospital para tirar os órgãos dela. Isso é o que a gente sabe. Imagina o que não sabe. Dizem assim que quando o médico erra, a terra encobre. Vai saber quanta gente, quanto médico criminoso, não todos, está cheio de gente boa, que vai lá e deixa a pessoa, já morreu e vai lá e tira os órgãos. Você imaginou? A gente vai lá, dá um infarto lá e os caras pegam e falam que você morreu e tira todos os órgãos todos. Mas eu estou preocupado mais com as crianças, porque quando você é grande você não é bobo. Mas quando você é criança, como é que você vai fazer? Fala para mim. Então, o que é estupro hoje? Passar a mão numa criança é estupro? Como é que a gente prova? Fotografia e testemunha. Pega o vagabundo, começa a berrar primeiro. A mulher é esperta, não é boba. Começa a berrar. Tarado, tarado, fala alto. Provavelmente as pessoas que estão em volta vê também o que ele fez lá. Aí eles pegam o sujeito pelo pescoço e espera chegar a polícia e ele vai preso. Você tem de acompanhar assim e vai mostrar onde ele passou a mão na criança. É normal, estou falando assim, normal dos tarados lá. Criança sozinha, eles vão lá e agarram a criança e dão um beijo, passa a mão. Um beijo de passar a mão é 18 anos de cadeia. Vai ser lindo deixar o vagabundo trancafiado. Então, tem de fazer, mas só faz quando é verdade. Porque pechar uma pessoa de estuprador de criança é a mesma coisa de acabar com a vida da pessoa. E mesmo ele provando que ele não foi estuprador, ele vai ser absolvido, mas vai constar na ficha dele o estupro. E vai acabar com a vida do sujeito. Então, mulheres, vocês que estão com raiva dos ex-maridos, que quer fazer a pele deles, que eles não querem pagar alimento, não faz isso, porque você está mexendo de verdade com a pessoa, com a criatura humana. Você está destruindo uma pessoa falando a mentira. E hoje em dia, falar mentira num caso desse dá 8 anos de cadeia para as mulheres. E eu sou advogado de mulher. Então não faça isso. Mas se você vê alguém fazendo alguma coisa para criança, berra. Não precisa ser pai, não precisa ser mãe, não precisa ninguém. É só começar a falar que o sujeito é tarado, está cheio de gente vendo, se puder tira uma foto e o bicho vai ficar preso a vida inteira. Como é que é a situação de um tarado? Para mim é tarado, não presta. Vamos imaginar que ele está no supermercado de novo lá, e a mãe da moleza lá, ele corre lá e dá um beijo na boca da criança. Você vai começar a berrar, dizendo que ele é um tarado. Tem as gravações no supermercado, ou seja, onde for. Vão segurar o sujeito lá, vai chegar a polícia. Se ele não tomar um cacete, ele vai apanhar depois lá dos presos. E, ao mesmo tempo, ele vai responder por estupro de vulnerável. Se ele passou a mão uma vez ou deu um beijo, cada vez que ele faz é 8 anos. Então, 8, 16, 24, não tem elemento, tá? Então, numa atuação só, é imenso. O que ele vai fazer? Ele vai ser preso, vai ser atuado em flagrante, vai ter toda aquela oitiva das testemunhas, vão buscar a fita do supermercado, ou seja, onde que ele está, e ele vai ficar preso até chegar essa documentação lá. Se olharem no supermercado e não tiver nada gravado, aí não vai dar nada. Aí vai para as testemunhas. Mas normalmente ele fez sim, ele já fez um monte de vezes, só que dessa vez não deu certo, ele dançou. Aí vai ter uma audiência no dia subsequente, ou no final da semana, digamos, ele é preso na sexta, na segunda ele vai lá na frente da juíza. A juíza simplesmente vai ratificar a prisão e vai decretar a prisão preventiva dele. Nesse caso não tem fiança, não tem nada, é cana. De lá ele já vai para a penitenciária. Se for o caso ocorrer aqui em São Paulo, normalmente os tarados, eles são encaminhados lá para Guarulhos. O CDP de Guarulhos, eles vão ficar lá esperando, junto com os traficantes. Vai ficar esperando, aí vai ter uma audiência, ele vai ser condenado. A pena mínima para um tarado desse daí é 16 anos,
É 8, mas é 16, 24, depende do vagabundo, né, que tem aí. Então, essa é uma situação. A segunda situação, existe sujeito que fica do carro cantando as crianças. O que ele faz? Ele vai lá perto das escolas, compra sorvete para as crianças, faz amizade com as crianças. Então tem que ficar de olho. Criança de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos, de 13 anos. Ou senão eles aparecem muito nesses domingueira que se chama, né? As meninas vão dançar lá. É matinê. É matinê, essas matinê. Então o tarado, ele já fica preparado para ver lá as meninas. E normalmente eles vão oferecer bebida, se possível bebida alcoólica, vai tentar dar... Então vem cá, mãe, você vai deixar a tua filha numa porcaria de matinê? Não é melhor deixar ela trabalhando em casa lá? Manda ela lavar a louça. Ah, mas é sábado, é domingo. É melhor pôr elas para estudar, você não acha? Sabe o que vai acontecer? Às vezes eles estão acertados com a polícia. Não, perdão, com a polícia. Com os vigilantes, a turma de lá. E eles vão para cima das meninas. E normalmente as meninas são carentes, aí ele oferece dinheiro, oferece presente, aquelas coisas todas, e estupra as crianças. O que a mãe tem de fazer? Pegar a criança, levar para a delegacia da mulher, que é o melhor que tem para fazer, e dar a informação. O sujeito normalmente que faz isso faz de monte. Se não pegou em flagrante, ele vai responder o processo, provavelmente em liberdade, mas se ele faz um, faz dois, dá um pouco, ele pega a condenação em todos. O que não pode é deixar a criança ir assim. Então, se a criança tem 12, 13, 14, 15 anos, o melhor é não deixar em domingueira. A não ser que você vai junto e fica olhando. Mas assim mesmo, na hora que ela dançando lá, viu o vagabundo lá, passa a mão nela, e depois ainda começa a oferecer, sem contar que tem o Boa Noite Cinderela. Não pensa que é só para criança, para adulto, não, é para todo. Tem bebida. Então a mãe está lá sentada, cansada, às vezes dorme lá e o cara aproveita da menina. O correto, gente, como nós estamos numa situação ruim aqui, é não deixar as crianças sem ter alguém olhando. Não deixar as crianças com idosos. Eles têm limitações. Às vezes dormem lá no parque. Às vezes, e a criança é estuprada lá. Porque estuprar hoje é passar a mão, é fazer um monte de coisa. Não precisa ser um ato sexual, não. Tem coisas piores. Então, vamos começar a pensar. E, Bia, o que você acha? Nós estamos quase fechando essa parte. É que quem tem crianças, não só como filhos, sobrinhos, né, na família em geral, tem sempre que zelar. Presta atenção no ambiente onde você está, as pessoas que estão lá. Não permita que pessoas estranhas falem com as crianças da sua família. Isso que a Bia está falando é importante, mas tem uma coisa também. Tem muita gente que é pobre na expressão da palavra, que briga por um prato de comida em casa. E vem o vagabundo e começa a dar cesta básica, nós vamos falar isso na segunda parte do programa, mas começa a dar presente, às vezes compra a mãe, compra a avó para estuprar as crianças. Além de ele merecer uma surra, né? Porque quando ele for para a delegacia, se não puser ele numa cadeia especial, ele vai tomar. Às vezes pode até morrer, quem sabe se enforca. Mas eu não quero o prejuízo da criança, ela nunca vai esquecer aquilo. Imagina uma criança ser estuprada quando criança, o que ela vai sofrer uma vida inteira por desídia dos pais, que deviam estar tomando conta dela. E vamos para a segunda parte. Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Como é que o tarado atua? A mãe tem de saber isso daí, tem de conhecer, porque é muito sério. A primeira coisa que o tarado faz é
A mulher está separada. Normalmente, ela já é de meia idade, né? Porque tem lá 2, 3 filhos. Às vezes está passando problemas econômicos. A maioria delas, o sujeito engravida ela e some, e deixa ela com 2, 3 filhos. E ela tem de viver com o dinheiro que o Estado dá, né? Quanto é? R$ 600 por menino. Então, a vida dela é difícil. Ela não vai sair para trabalhar porque tem criança para cuidar. Como é que ela vai sair? Não tem jeito, né? Então, o que ela tem de fazer de verdade? Ela tem de assumir a situação de desgraça e ficar esperando aquele dinheirinho lá que o governo dá. Que ajuda, sim, mas não... Aí o sujeito vem lá e começa a cantar a mãe. A mãe. Ela está carente, ela está triste, mas o objetivo dela não é a mãe. A mãe é as filhas dela, ou os filhos. Porque tem muitos sujeitos que gostam de criança, homem ou de mulher. E ele vai para cima das crianças, normalmente quando a mãe vai trabalhar, vai fazer faxina. Ela sai, ele fica lá e estupra. E o pior de tudo é que ele estupra as crianças e ele fala para as crianças, olha, se você fizer alguma coisa, nós vamos matar tua mãe e você. E a criança fica com medo. E às vezes ela sofre 2, 3, 4, 5 anos, até ela contar para alguém, ou até ela contar na escola, ou até pegar e prender esse tarado. Então, mãe, não me traz vagabundo para casa. Ah, mas ele não é vagabundo, ele está interessado em mim. Vamos lá, uma mulher com 5 filhos, ele vai estar interessado em você? Conta para mim. Se ela está passando fome, você recebe lá R$ 1.800 dos 3 filhos que você tem, você acha que ele está interessado em você? Ele está interessado na casinha que você está, que provavelmente você alugou lá, ou o ex-marido deixou para você lá, e está interessado nas crianças. Um sujeito desse merece morrer, mas aqui não tem pena de morte. E às vezes esse vagabundo fica lá. E às vezes a mãe acha que ele é o provedor e que ela não reclama, ela deixa a criança lá sofrendo. Então eu já vi muita mãe presa junto com o tarado. E às vezes a mãe, a avó, vai em tudo e as crianças vão para adoção. Eu acho que é muito melhor ir para adoção do que ficar com uma mãe que não presta e um tarado lá. Mas imagina como é que vai ficar a cabeça dessas crianças. A segunda situação é o seguinte, o tarado, ele vai muito na escola. Escola das crianças de 10, 11, 12 anos. É, na porta da escola, porque os profissionais que trabalham dentro da escola são pessoas habilitadas, pessoas que estão lá para proteger e zelar pelas crianças. Mas eu ia buscar a Bia na escola, né, lá na... Onde que é? Lá, Barra Funda. Na Barra Funda. E a gente notava, às vezes, que tinha um senhor lá deitado na rua, e a gente ficava com pena dele, levava um lanche, uma comida, porque o sujeito passava o dia inteiro lá deitado. Mas aí você via que ele não tinha condição. Mas, de repente, começou a juntar mais elementos lá, né? E a gente estranhava a cara deles, porque fica olhando para as crianças. E eram homens jovens. Foi a polícia lá, levou tudo embora. Delataram eles lá e eles sumiram. Então, na verdade, quem que esses vagabundos querem? Eles querem fazer alguma coisa de mal para as crianças. Como é que eles fazem? Eles ficam lá, começam a dar bala para as crianças, se for o caso, dá um sanduíche ou uma coxinha ou uma empadinha, normalmente custa R$ 2, R$ 3. E a criança que está com fome, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o nosso governador, a criança vai para a escola às 1h da tarde, ele dá uma alimentação fajuta para ela às 4 da tarde, não é por aí? Então a criança está com fome, lá vem um vagabundo lá e mostra para ela um sanduíche comum lá, qualquer coisa, e vai e começa a fazer a cabeça da criança. Se der moleza, ele vai para cima da mãe dela também, para depois ele ficar com a... Fala. Então, por isso também que é muito importante a presença da ronda escolar, né? Que nos últimos anos tem diminuído. Mas eu nas vejo escolas. Presentes, nós temos uma ronda escolar para várias escolas. Mas tá bom. E às vezes a ronda escolar só vem em determinadas escolas quando há abrigo, alguma situação ali diferente. Porém, todas as escolas deveriam ter ronda escolar. Mas já não depende da polícia, a polícia é legal. O problema é o governador, é o prefeito que põe menos contingente lá para trabalhar. Mas eu estou falando, mãe, levando em consideração que a gente não tem uma segurança legal, não tem uma prevenção legal, não por causa dos policiais, porque eles não dão moleza. Se ele vê um tarado, o cara vai para o inferno. Se ele fugir, ele vai tomar tiro.
Mas o problema da gente aqui é a criança. Então, eu estou ensinando para vocês o seguinte, ó. Leva a criança para a escola e traz a criança. Não deixa ela ficar lá Ou sozinha. então paga um transporte escolar. É, mas às vezes ela não tem para pagar. Então a mãe tem que se virar. Não dá para trabalhar e tem de buscar. Se não tem condição, tem a filha mais velha, ela já tem 15, 16 anos, ela vai lá, qualquer coisa, ela começa a gritar. Todo mundo tem celular. Mas o problema é o cuidado que a gente tem. Porque se um tarado desse pegar uma criança dessa na escola, ele vai ter que matar a criança para não reconhecer. Então o que vai acontecer? Ela vai ser estuprada e vai ser morta. E lá perto, nos arredores, o cara que estão fazendo lá uma reforma, é nesses lugares que você vai encontrar o corpo da criança. Então, gente, vamos tomar cuidado. A segunda situação é nos parquinhos. Está cheio de parquinho por aí, mas é uns parquinhos fajuta que você vê lá que não tem nem cara de parquinho. Aquilo lá parece que é um negócio. Então, o que vai acontecer? Vai a avózinha lá junto com as crianças no parquinho. A avó dorme lá sentada lá no banco e as crianças vão ficar vulneráveis. Não pode. A avó, ela tem que se limitar à vida dela. Eu estou contando para vocês que eu estou cheio de cliente, coitado. Que os meninos querem fazer ginástica, querem fazer natação, mas sair, a mãe só quer os alimentos dele, só quer os alimentos do pai. Então o que ele faz? Passa para a avó e vai trabalhar, ela é executiva. O que a criança faz, coitada? A avó não quer levar ela na escola para fazer ginástica, falta nas aulas de inglês, porque ela não tem estrutura. Então não pode. Tem de contar para o juiz, olha, essa mãe aqui não está cuidando direito, a avó não tem estrutura e o pai pede a guarda. Mas nós estamos falando de estupro aqui, é muito pior. Então, no parque, tem de ficar atrás, tem de ficar junto, não tem ninguém de ficar empurrando as crianças na balança. Fala, Bia. Não só em parques, como qualquer ambiente, também os ambientes fechados. Eu passei por uma situação com uma criança, né, da minha família, uma padaria dentro de uma padaria cara. E assim, eu estava com essa criança, e aí eu percebi, por isso que é muito importante, quando você está com a criança, você zelar pela criança e observar o que acontece também ao redor de vocês. Então eu percebi um pedófilo que estava olhando para a criança. E aí o que eu fiz? Eu me coloquei na frente da criança. A criança estava escolhendo os doces, né? E o pedófilo, a criança estava de costa, o pedófilo olhando, tentando se aproximar. Você falou lá. Ele foi tomar não, foi a padaria. Então, mas tá cheio. Você lembra do sorvete também? A gente foi numa seria de luxo aí lá. Eu tomei a atitude de me colocar na frente da criança. Você sabia lembrar? Tampar a visão da criança. A gente foi tomar sorvete e tinha um sorvete que era para criança. Como é que era o nome? É o sorvete da Hello Kitty. Da Hello Kitty. E o que acontece? Um tarado, um vagabundo, a gente começou a perceber que ele pegou o mesmo sorvete da criança e começou a insinuar para a criança. Só que ele não imaginou que tinha um cara doido lá que estava olhando para ele lá, que ia dar um pau nele, que sou eu. Então, vocês começam a pensar o seguinte, ó, eles tentam de toda forma. Se ele conseguir separar a criança e lá dar uma agarrada, um beijo, ou seja lá que desgraça for, ele faz. Porque é um tarado, ele tem que estar preso. E não está, gente. Que mais? É necessário intervir, sim. Eu me coloquei na frente da criança para ele tampar a visão dele. Para ele não poder... Não continuar olhando para a criança. E o que vai acontecer com essa gente? Normalmente, esses caras têm condição econômica. Eles vão arrumar um bom advogado de porta de cadeia, porque vender estuprador, Deus que me proteja. É difícil acreditar que alguém faça, a não ser a Defensoria Pública. Mas ele vai arrumar um bom advogado lá e ele vai tentar sair por excesso de prazo na formação da culpa. Às vezes o juiz quer prova, quer perícia, não sei o quê, e fica obrigado a soltar o marginal. E ele vai lá e faz de novo. Então, na vida pregressa dele, a gente vai ver o comportamento dele. E toda vez que ele sai, ele é um predador. Ele vai continuar aprontando. Outra coisa que eu vi também, quando nesses parquinhos que a gente vai, não é parque, esse local que as crianças, que nem Parque da Água Branca, digamos, que a gente passa lá sempre. São parques. Então, o tarado, ele fica lá. Às vezes a mãe deixa os filhos lá brincando, vendo as galinhas, tem umas galinhas bonitas, vendo cavalo, e o sujeito vai lá e apronta com a criança.
Não pode deixar sozinho. Ah, mas tem funcionário. Eles não estão lá para tu cuidar só da tua criança. E a criança não pode ficar sozinha no parque. Não tem cabimento. E o pior de tudo, as mães saem para fazer faxina, porque hoje em dia, eu fico impressionado, elas abrem mão da carteira profissional registrada, elas abrem mão das garantias do INSS, elas abrem mão de tudo, até de se ficar grávida dos 9 meses que ela vai ficar recebendo lá o valor lá enquanto tem a criança, para receber uma porcaria a mais, um dinheiro que no final vai voltar contra ela mesma, porque ela não tem mais nada, recebeu aquilo e acabou. Mas ela deixa a criança lá, às vezes, numa instituição, num lugar que não é regulamentado. E esse lugar, às vezes, lá são estupradas as crianças. Tem muita gente que faz lá uma espécie de, sei lá, de guarda de criança. Mas como se não fosse uma tem espécie de creche que não tem creche. nenhuma regulamentação, não Exatamente. tem autorização de funcionamento. Mas a mãe, porque vai pagar pouquinho, acha que vale a pena. Aí eles pegam a criança, tiram a fotografia delas pelada, vendem as fotografias dela, deixam os tarados lá. Então precisa tomar cuidado, precisa ouvir tudo, porque olha, o que adianta você cuidar de um filho, ou você adotar um filho e deixar ele largado na mão desses vagabundos? E fala para mim, o que vai de prejuízo ocorrer na cabeça dessas crianças? E outra coisa, para mim, esses caras têm que ficar na cadeia, de jogar a chave fora e deixar eles lá a vida inteira. Não é normal o que está ocorrendo na vida da gente. E está todo mundo pensando em trabalho, em trabalho, em trabalho. As mulheres saem, largam a criança numa creche que não existe. Então, a Bia fala que é fundamental a polícia. É sim, mas depende do governo, depende dos nossos impostos que a gente paga e não retorna para eles na condição. Se vocês olharem os policiais hoje, os carros deles são verdadeiros lixos. Mesmo que 0 quilômetro, que não vale nada, o motor é 1.0, eles não conseguem nem pegar um bandido com um carro vagabundo desse, mas é culpa do Estado. O que nós vamos fazer? A gente vê lá eles invadindo o prédio com metralhadora, com fuzil, e os coitados dos policiais têm um revolvinho lixo, o carro não é blindado, é uma porcaria, mas eles tentam. Mas o problema é que não consegue solucionar com isso. Então, é essencial a mãe, o pai, gritar, chamar. Quando você põe um marginal desse na cadeia, você não está pondo só pelo teu filho. Você está pondo por todas as crianças do bairro. Você está fazendo isso, é um benefício geral. E ele não pode continuar atuando. Eu não sei o que dá na cabeça desses tarados, mas faz. E eu falo, o tarado, que é aquele que é interessado em criança, mulher, e o tarado que é interessado em menino. Mas, de qualquer forma, é um perigo terrível. O que gera o estupro? O estupro pode gerar doenças venéreas terríveis, vai destruir a cabeça das crianças. E lugar de traficante é na cadeia. Fala, Bia. E devemos zelar, né, pelas crianças em todas as esferas, né, dentro de casa, em ambientes públicos. Nós falamos escola, falamos parque, ambientes Sim. públicos. Ah, os bailinhos, fala lá. Você chegou quando era assim? Nunca, né? Não, O pai nunca da fui em gente não matinê. vai. Meu pai, ele sabia dessas situações que poderiam acontecer e ele zelava muito por nós dentro de casa, a ponto de não nos deixar sair de medo, Exato. nem para ir para casa de coleguinha, dormir em casa de familiares, nunca permitiu, nunca foi permitido. E também ele nunca recebeu pessoas em casa, Claro. festas, churrascos. Mas nesses bailinhos aí, o tarado ele fica esperando na porta do banheiro. Normalmente é escuro, né? Eles fazem aquelas dancinhas, aquelas coisas todas lá. Então, eles se aproveitam da escuridão, do momento, para atacar as crianças. Então, lembrando de novo para vocês, hoje o estupro não é só o ato sexual, não. É o passar de mão, é o beijo na boca, é o agarrar a criança. Isso tudo aí, com o intuito de tarado, vai para a cadeia e começa de 8 anos e vai até 80. E outra coisa, esses tarados que se aproveitam da mãe para poder entrar dentro da casa para estuprar a criança lá, 2, 3, 4 anos, é continuado isso daí, a pena é 80 anos, mas o que adianta? A criança já está prejudicada e já está destruída.
E a mãe que permite que esses tarados façam isso, vai para a cadeia junto e vai cumprir a pena junto lá. E eu, como eu já falei aqui, é muito melhor ver a criança sendo levada pelo conselho tutelar e depois ser adotada, do que passar por uma situação como essa. E é mais triste ainda a gente ver, às vezes as mulheres brigam lá por um prato de comida, às vezes elas ganham uma miséria, em vez de elas ir trabalhar bastante lá, elas preferem deixar as crianças passar um vexame, ser estuprada, para ter dinheiro. Vocês já notaram, aí teve uma avó lá que alugava as crianças por um vagabundo, por um tarado, que era piloto de avião. Sim. E a impressão que me dá, gente, é que esse cara, ele se aproveitava do posto que ele tinha. Ele estava há 30 anos, acho, estava para se aposentar. Então ele fazia amizade com as pessoas, depois ganhava a atenção das mães e depois estuprava as crianças. Então é um tarado. E o pior de tudo, vocês não sabem. Tem gente que ganha dinheiro com fotografia dessas. Então os tarados, eles compram essas fotos e é cadeia. Então eu vou contar para vocês lá, vocês homens, que se algum demente passar para você uma foto de uma criança em situação estranha, você vai para a cadeia só para você ter com você. E se você passar para terceiro, você vai para a cadeia e vai ficar lá. Então hoje em dia, não pode divulgar. Se você pegar e receber um negócio desse, vai na delegacia e mostra, ó, tem um vagabundo aqui que passou isso para mim aqui. O delegado já imediatamente vai abrir um boletim de ocorrência, vai abrir um inquérito, vai levantar o nome do sujeito que passou isso para você e vai prender o sujeito, vai fazer uma busca e apreensão na casa dele, vai ver todas as fotos que ele tem lá, e mesmo que não tenha criança lá, mas tenha a foto, ele vai preso. Então, eu estou falando para vocês que não é só o tarado sozinho, não. A gente tem um grupo, uma associação criminosa que ganha dinheiro com as crianças. Como é que eles fazem? Eles ganham a amizade das mães, principalmente aquelas vulneráveis, aquelas que estão sem dinheiro, aquelas que jogaram tudo lá no como é que é o nome? No Tigrinho, e estão devendo lá para o traficante. Ou pessoas mesmo que estão desempregadas por algum motivo. Mas é um bandido, perigo, né? sim. Então o que as mães fazem? Elas levam as crianças para esses bandidos, e as crianças são estupradas, são fotografadas, são tudo, e elas vão recebendo dinheiro. Gente, você vê alguma coisa estranha? Denuncie. Você vê lá uma casa lá que vem uma mãe lá e deixa duas crianças e volta. Você vê a criança lá diferente, chama a polícia, Vários fotografa. carros, uma mãe solteira que sempre recebe vários carros diferentes. Isso. E as crianças entram dentro desses carros e ninguém sabe quem é, se é algum familiar, se é algum parente. Ou senão a criança é deixada na casa de alguém. Eu vi um dia desse, uma polícia entrando numa casa, alguém denunciou, ele vai lá, ele invade a casa lá, pega o sujeito, pega as crianças, normalmente eles falam que são neta ou são sobrinho, aí ele conversa com as crianças, vê que não é, já chama o conselho tutelar, ao mesmo tempo já prende o sujeito. Então, a associação criminosa, o que tem de fazer com eles? Tem de acabar com a associação. O sujeito que compra fotografia vai preso, o sujeito que passa para o outro vai preso também, mas denuncia. Ah, mas vem cá, é meu sobrinho. O lugar do teu sobrinho é na cadeia se ele é tarado. Não tem papo para ele. E se ele ganha dinheiro criminalmente desse jeito, ele tem de ir. E não tem jeito, se o pai dele passa a mão na cabeça, se a mãezinha dele acha normal, não é. Na rua, tua lá, vem a criança chorando, você passou a mão, fez... Chama a polícia, não é porque é teu vizinho que não é legal. Ah, mas o pai dele tem cara de ruim, o pai dele anda armado, pouco importa. Quando chegar a polícia lá, vai dar um pau nele, vai tomar a arma dele, ele vai pra cadeia e nunca mais você vai ver ele, porque vai sumir. Olha, a maioria deles são mortos dentro da própria cadeia. Se eles não forem para uma prisão especial, eles não saem dessa. E eu me lembro de um caso que eu fiquei impressionado, o rapaz foi preso por estupro, e contaram que todo dia eles pegavam a cabeça dele e enfiavam dentro da latrina. E ele ficou com lepra no rosto. Mas você imagina quanta desgraça que esse marginal fez para os próprios policiais, os próprios presos fazerem isso.
é porque era um tarado sem vergonha. Ninguém admite que se faça isso com criança. Eu peço para vocês, peço atenção. Conta para a polícia, liga, tem um telefone, acho que é 180. Diz que denúncia. Diz que denúncia. Olha, eu estou vendo aqui uma casa meio estranha, a mulher fica recebendo crianças aqui, ou se não é um sujeito lá que está recebendo crianças. Começa a falar, tira uma foto, fala no Disque Denúncia, você não precisa se apresentar. O que você está fazendo é você está livrando as crianças de desgraças horrorosas que você não imagina. E depois a gente tem o estupro, a gente tem a venda de órgãos. Então esses bandidos estão um pouco se importando com a tua filha, com o teu filho. E tem mais, se ele pegar a criança lá e ele ver que ela conheceu, ele vai matar ela. Então é o estupro e a morte, e a gente vai encontrar ela jogada num canto, e você vai perder tua família, porque simplesmente você foi omissa, você não cuidou dela. Ou você acreditou no vagabundo que entrou na tua casa e levou uma cesta básica e aproveitou da tua criança, não é, Bia? Fala mais alguma coisa, vai, Biazinha. Então, em tese, né, todo cuidado é pouco. Não permita que suas crianças, né, não precisa ser qualquer criança da família, tenha contato com estranhos, já instrui a criança a não falar com pessoas estranhas, não aceitar doces, balas, nada. Se você quiser comer doce, quando você chegar em casa eu te compro. Vou no supermercado e te dou. Não instruir as crianças a não receber nada e nem falar com estranhos. E também não permitir. Porque tem pessoas que fingem que gostam de criança para poder se aproximar da criança. E começa a fazer pergunta para a criança que não tem nada a ver, sem sentido. Intervém, pega na mão da criança e fala, vem aqui com a tia. E pega na mão da criança e tira a criança de perto desse adulto. Porque não tem nenhum vínculo, não tem que conversar com criança. Adulto e criança não tem conversa em comum. Não existe conversa em comum entre crianças e adultos. E mais, gente, a mãe pega e sai para fazer faxina e deixa as crianças em casa com tarado. Ela pode não acreditar, mas ele vai fazer coisa que não deve. Então, não põe em casa ninguém. Se você sair de casa, é evidente que ele vai ter que sair junto. Vai ter uma pessoa para cuidar das crianças, senão o conselho tutelar vai lá, vai tomar as crianças de você. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, a mãe que deixar um filho com um vagabundo desse, ela tem de ir presa junto, hein? E por mais que eu defenda as mulheres, se eu ver que ela tem conivência, eu quero ver ela presa junto, porque ela não presta junto com o marginal. E eu tenho casos que eu já vi que a mãe pega e deixa o marginal matar a criança. Então é muito triste. Eu já vi cada coisa que vocês não acreditam. Nesses 40 anos de vida de trabalho, é terrível o que a gente vê. Então a gente vê a mãe agredida, ela começa sendo xingada, depois ela não faz nada, ela começa a tomar uns tapas, depois ela começa a apanhar de facão, depois ela é morta a facada. E tem muita mãe também que aceita um vagabundo dentro de casa, e porque ele paga, porque ele é o provedor, ela não denuncia que ele está se aproveitando das crianças. Eu vi já muitos casos desse, que é corriqueiro, lá no interior, lá perto da Amazônia, perto dos índios, que os pais acham que pode até ter o domínio sobre a criança, e até em ato sexual. Mas eu já vi muitos deles pegar 20, 30 anos de cadeia, mesmo que antigamente para eles era rotina. Então o que nós temos que notar é o seguinte, mudou a vida. E hoje as crianças são defendidas como as mães são defendidas. E como também os coitados dos elementos que a pessoa pecha que ele é estuprador, só para tirar proveito, para impedir que a criança vá visitar, para fazer com que eles tenham que pagar uma pensão maior, para tirar proveito da própria situação. Então, a gente tem que estudar muito. Então, vamos lá. Esse desembargador, quando ele decidiu, ele foi correto? Não, claro que não. Ele vai pagar por isso? Administrativamente, eu duvido. O máximo que pode acontecer para ele é uma aposentadoria compulsória. Vai para a cadeia? Também acredito que não. Por que não estão falando dos outros dois desembargadores que deram o voto junto com ele? Ele nunca poderia ter absolvido essa criança sozinho. Por que só ele? Será que não estão penalizando ele indevidamente? Será que ele não tem direito de defesa? Será que foi isso mesmo que ele fez?
Será que o assessor dele fez um voto e eles não leram lá e assinaram em cima? Precisa ver tudo isso. É gozado, vocês podem não acreditar, mas eu já vi isso daqui. Eu estava no Superior Tribunal de Justiça e tinha um processo que estava lá há 20 anos e não resolvi. Eu fui falar com o ministro, falei, excelência, o homem está velho aqui, está morrendo, e o senhor não julga esse processo? Pô, está aqui há 10 anos, o que nós vamos fazer? E o ministro falou assim para mim, doutor Carbone, volte para São Paulo e olha, em uma semana eu vou fazer essa decisão. Mas a tendência minha é dar provimento a esse recurso. Sabe o que aconteceu? Cheguei em São Paulo e foi negado o direito. Aí eu peguei e voltei para lá, peguei um avião, fui para lá. Ministro, o senhor falou para mim que tinha certeza que ia virar e o senhor não virou. O que aconteceu aqui? Ele mandou chamar o assessor dele. O assessor fez o voto contra o que ele determinou e negou, porque a empresa era uma multinacional. Ele na mesma hora retificou aquela decisão e mandou para julgamento e a gente conseguiu ganhar. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Às vezes, fechar esse desembargador antes dele ter o direito da defesa é muito triste. Mas o importante de verdade é o seguinte, ó, nós estamos de olho na justiça, nós estamos de olho nos desembargadores, nós estamos de olho nos juízes e a gente não vai permitir que eles façam maldade ou seja contra a lei. Nós estamos encerrando. Fala alguma coisa, Bia. Protejam as crianças de sua família. Netinhos, os filhos, os sobrinhos. Protejam as crianças, fiquem de olho e prestem atenção. E para encerrar, pense no seguinte, ó. Se você está com medo do tarado, liga pro Carbone aqui, que ele vai junto com a polícia, ela vai buscar esse vagabundo. Um abraço para todo mundo e até quarta-feira. Fiquem com Deus. Programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone.